Então, caros amigos, irmãos de Aula Espírita, boa noite. É uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez. E o tema de hoje, ele é bem falado e sempre bem lembrado, que é importantíssimo, que é sobre o perdão. Mais especificamente, em a necessidade que todos nós temos em praticar este perdão. A próxima palestra será exclusivamente sobre culpa e auto-perdão, e a outra sobre ódio e alo-perdão, que é o perdão ao próximo. Tá? Sem delongas, pessoal. Sobre o tema, diz Joana de Ângeles: quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. O perdão ele é usualmente visto como algo para os fracos, que na incapacidade de vingar-se, só restaria por efeito praticar o perdão. Mas é justamente o contrário. Nós podemos avaliar a força, a evolução espiritual de cada qual pela capacidade que nós temos em praticar o perdão, seja ao próximo ou a si mesmo. E como o amor também é um exercício, nós aprendemos a amar conforme a gente vai compreendendo o próximo, compreendendo a si próprio, e por consequência dessa compreensão, tentarmos o perdão, assim nós vamos ampliando a capacidade evolutiva pelo perdão, pelo amor, e por consequência, evoluindo, nos enobrecendo espiritualmente falando. Essa frase é um pouquinho longa, pessoal, vou dividir ela em duas. Então diz Joana ainda: amantes que se corromperam e se abandonaram, renascem na condição de pais e filhos, a fim de alterarem o comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Aqui entra o que Freud trouxe do complexo de Édipo, que é quando o guri se apaixona pela mãe, ou de Electra, como fala Jung, que é quando a menina se apaixona pelo pai. Quando há essa questão, e ela é bem comum, inclusive, esses seres, essas pessoas, pai e filha, mãe e filho, foram amantes no passado, tiveram alguma relação afetiva sexual e ficou alguma mágoa, algum ressentimento ou até alguma culpa entre eles. E sempre que há este laço, a vida vai sempre reaproximar, tá? E reaproxima enquanto pais e filhos, porque é muito mais fácil de nós perdoarmos. E ainda para mudar o prisma afetivo, ou seja, não ficar só uma relação de alma para alma, uma relação sexualizada, mas se ampliar para um amor mais fraternal, um amor, inclusive, mais verdadeiro. Tá? E sigamos. Inimigos que se atirarem em duelos políticos, religiosos, afetivos, esgrimindo armas e ferindo-se, e muitas vezes se matando, retornam quase sempre na mesma consanguinidade, que é a mesma família, a fim de superarem as antipatias que remanescem, que vêm de todo um passado espiritual, e muitas vezes por mais de uma encarnação. Traidores de ontem agora se refugiam ao lado das vítimas para conseguirem o seu perdão. Vestindo a indumentária do parentesco próximo, porque ninguém foge dos seus atos. Então é aquela questão. Quanto maior a dificuldade que nós temos com um grupo ou entre duas pessoas, dois espíritos, a vida vai reaproximar de alguma forma. Para quê? Para, na família, trabalhar este perdão. Mas não é só na família, pessoal. É no trabalho, são os vizinhos, na própria casa espírita. A questão é, quanto maior o ódio, a mágoa ou o ressentimento nós temos em relação a alguém, mais pertinho a vida traz para nós. Tá? Então, eu sempre brinco, mas que é verdade, tá? Numa separação, pessoal, o que fazer? Amo e feliz. Porque se tu guardar mágoa, ódio dele, quem vem contigo na próxima juntinho de ti? O mesmo traste. Então, se tu tem mágoa, ódio, anota aí, vai vir na próxima. Então, ama que o amor liberta, tá? Tem um caso que mostra um pouquinho disso. Havia um casal que ambos, o marido e a mulher, começaram com crises de pânico na mesma época, juntos. E as crises de pânico no rapaz foram muito mais intensas. Então ele procura amparo.
E bem resumido, pessoal, ele foi ver a causa do pânico atual. Ele viu que na outra reencarnação, a atual esposa fora a sua mãe. Um parênteses, na relação íntima, eles tinham uma certa vergonha, porque no inconsciente dele estava a mãe de antes e no dela o filho. Mas olha que atrapalhasse. E na outra reencarnação, o pai era alcoólatra. E toda vez que chegava alcoolizado em casa, ele batia na mulher, batia na mãe dele. E ele cresceu vendo isso acontecer. Aí um dia mais fortinho, mais crescidinho, a situação se repete, ele vai lá defender a mãe. E o pai se invoca, que é isso, guri? E vai lá e bate nele. E bate, e bate, e bate. E mesmo sem o pai ter a intenção, pelos ferimentos que ficam, ele acaba matando o próprio filho. Foi o pai que bateu na criança, né? Mata o próprio filho, tá? Então se criou um vínculo de luz, de amor, pessoal, de quê? De ódio, que certamente já vinha de antes. A vida reaproximou, daqui a pouco mãe e filho foram amantes do passado, e vieram agora e complicou ainda mais a situação. O que não justifica, mas explica o ódio inconsciente que era movido pelo pai, fazer o que fez. Tá? Então a vida, como sempre faz, se reaproxima. E muitas vezes, pessoal, antes de nós reencarnarmos, nós somos trazidos em espírito do mundo espiritual para o futuro lar, para ir se ambientando com a psicosfera da casa, os futuros pais, os irmãos se houver e por aí vai. Tá? E é aí que a mulher sente aquela vontade enorme de engravidar. E diz, vai ser guria, porque ela já sente inconscientemente, ou espiritualmente falando, o futuro filho ali. E dá aquele desejo enorme. Tá? Mas também acontece o contrário. A mulher ou o casal quer muito um filho, o futuro filho é trazido em espírito, e se é um inimigo, já sente inconscientemente ali, não sei, quem sabe a gente espera um pouco, a minha carreira, meu trabalho, a profissão, vamos esperar um pouquinho mais para ter filho. No fundo, pessoal, não é que não quer ter filho, quer esperar. Não quer receber aquele filho, aquele espírito. E aí passa a vontade. Então, quando aquele antigo pai ou marido foi trazido para o futuro lar, ambos sentiram ele ali e se ligaram, se conectaram com a mágoa, com o ódio, com a dor da perda, e ambos entraram em pânico. Né? E veio como filho, depois ela engravidou de um guri, depois de 6 meses, que era este antigo marido, o pai dele. Vieram para si perdoar. E uma coisa nós escutamos muito, né? A gente já até falou. Eu não pedi para nascer, agora me aguenta, né? Tem uns que dizem me sustenta, tem de 40 anos isso, né? Enfim. Mas como neste caso, em tela, realmente, pessoal, muitas vezes nós não pedimos para nascer. Nós imploramos uma oportunidade. Por favor, deixe eu vir como filho de vocês. Me dá mais uma chance, uma oportunidade. Tá? Então a vida reaproximou aqueles 3 para, através do amor familiar, facilitar o perdão. Bom? E como é este processo, pessoal? Tem aquela frase que eu gosto muito, que diz que o princípio espiritual dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, vai acordar e raciocinar no hominal, para depois intuir no angelical, e por aí segue. Então nós viemos da animalidade, conservando o instinto mais agressivo, tá? E conforme a razão acorda, desperta, nós encontramos formas mais cruéis de fazermos o mal, tá? Então, a crueldade, ela é uma fase do processo evolutivo. Aqueles que não são mais tão cruéis é porque já o fomos, e muito. Tá? Então, todos nós, sem exceção, e não há nenhum alecrim dourado da criação, tá, pessoal? Todos nós já fizemos o mal. Tá? Já fomos um algoz. Fizemos o mal para alguém que se tornou a nossa vítima. Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão escritas na
Na consciência. Não pode falar, já sabe. Tá? Na consciência. Então, pessoal, toda a psicologia começa aí. Quando eu faço mal, eu sei que eu agi mal. Eu perco a paz, eu fico inquieto, me dá uma ansiedade, eu durmo bem à noite. Se eu continuar errando, aquele desconforto mais moral vai para o psiquismo. Depressão, insônia, por aí vai. Depois vai se psicossomatizar, o câncer, por exemplo. Tá? Então, se eu sei que eu agi mal, perdão, se eu fiz o mal, eu sei que eu agi. Por mais que eu procure disfarçar. E aí se instala automaticamente a culpa, pessoal. E a pessoa a quem eu faço mal fica com raiva, com ódio, pessoal. E aqui entra um problema do espírito em particular. Porque ódio é coisa de umbralino, é coisa de espírito inferior. Então a gente não sente ódio. A gente sente no máximo uma raivinha, né? Aí a pessoa, a gente esconde ódio. Não. Eu não guardo mágoa dele, não. Mas Deus vai se vingar. Né? Então a gente outorga para Deus fazer o nosso papel, se vingar por nós. Isso é hipocrisia pura, tá, pessoal? Né? Tem até um homeopata lá em Novo Hamburgo, que ele é espírita, e ele diz que é uma desgraça tratar espírita. Não, é sério, porque para chegar na homeopatia certinha, tem que chegar na raiz do sentimento. A gente não sente ódio. Não sente um monte de coisa, a gente é quase perfeito. E entra o problema. Então, pessoal, pelo nosso atual estágio evolutivo, todos nós, sem exceção, sentimos ódio, em maior ou menor grau. E aí, desse sentimento de ódio, e pela incapacidade psicológica de lidar com a situação, que vem a raiva. E há pessoas que realmente, não, mas eu não sinto raiva de ninguém. Tem casos assim, pessoal. Só que não é por evolução. São casos patológicos. Tinha uma menina, por exemplo, que ela não sentia raiva da mãe. E a mãe trucidava em cima dela. Até cortou as cabeças das bonecas todas dela, né? Só pra ter uma noção. E ela não sentia raiva da mãe. E a mãe pisava em cima, enfim. Aí ela trabalhou, né? Esta culpa que ela carregava em relação à mãe. Ela viu que ela torturava a mãe no passado e matou ela em outra vida. E depois ela trabalha a culpa, quem aflora? Todo o ódio. Toda a raiva reprimida. E elas literalmente entram em conflito físico. Tá? Então não é que ela não sentia ódio, culpa. Perdão, ódio, raiva. É que ela tinha tanta culpa que não se permitia sentir o ódio. E ela reprimia, então. Então, se a gente não sente raiva, ódio, ou a gente é o Chico Xavier da vida, estamos aqui em missão, né? Ou tem algum outro problema aí, tá, pessoal? Então, todos nós sentimos ódio. E aí entra qual lei em cena? Lei de causa e efeito, lei do retorno, lei do karma, tá? Porque se criou um vínculo doentio entre aqueles espíritos ali. Então, o algoz de ontem, a pessoa que fez o mal, vai ser hoje a entre aspas, vítima, né? E já vai reencarnar cheio de... Oi? O algoz que fez o mal vai ser hoje a vítima, vai reencarnar cheio de culpa, pessoal. Né? Foi quem fez o mal. Né? Então, o que acontece? Como é que a pessoa está conectada mais com a culpa? São pessoas que querem agradar todo mundo, não tem dificuldade em dizer não para o outro, tá? Mimam demais os filhos, não querem se sentir culpada, não é por amor, é por egoísmo, tá? São super caridosas, se colocam sempre em último lugar, tem menosvalia, ansiedade, etc. Então, são pessoas conectadas com esta culpa. E aí, então, a vida vai trazer a ela o mesmo mal que ela causou, na mesma intensidade. E aqui entra um parênteses, porque a lei é de amor. Lembra aquele caso, como eu já falei aqui, do rapaz espírita que perde o dedão e fica brabo com Deus? Aí na reunião mediúnica ele vai e vem uma mensagem para ele. Fulaninho, em função do mal que tu fez no passado, tu veio com uma marca perispiritual para perder o braço. Mas, como vem te renovando, fazendo bem, ficou só a liçãozinha. Então não reclame. Tá? Então, a dor que nós sentimos, pessoal, não é a dor que nós causamos. É a liçãozinha, porque a dor não é punitiva, a dor é educativa. Então, se nós sofremos o que sofremos, o que nós causamos é muito maior.
tá? Então não há espaço para a vitimização. Então eu vou atrair o que eu fiz sofrer, tá? E fico também com um ódio, obrigado, tá? Fico com ódio da vida, do governo, do vizinho, da mulher, do maridão, do filho. Alguém, para eu fugir da minha responsabilidade, alguém eu tenho que culpabilizar para eu odiar. Para olhar para fora e não olhar para dentro. Mas é bem provável, então, que a vida reaproximando, a minha antiga vítima de ontem vai ser hoje o meu algoz. Porque já vai reencarnar cheio de ódio em relação a mim. Então, aquela coisa, na família, centro espírita, por aí vai. Tá? Então, pegar exemplos. As pessoas se encontram, trabalham na casa espírita, conhece a pessoa agora. Ah, não sei, mas não me desce. Essa pessoa não me desce. Por quê? Porque eu não conheço ninguém agora, pessoal. Nós reconhecemos as pessoas e elas nos reconhecem. Com toda a carga harmoniosa ou conflitiva de todo um passado espiritual. Então, acordam, afloram os sentimentos que já estão aí dentro. Tá bom? Então, por exemplo, é o chefe que vai prejudicar o funcionário, é o funcionário que vai prejudicar o chefe, é o pai ou a mãe que batem excessivamente no filho numa traquinagem qualquer, que não vem só a raiva de agora, pinga e ressoa toda uma raiva que carrega do passado, um ódio do passado. Então, baixa demais. E por aí vai. Outro exemplo. Tinha uma mãe que ela tinha um filho já, amava o filho, 5, 6 anos, e dá luz a um outro menino. E ela não conseguia nem amamentar o filho. Ela tinha um asco por ele que não sabia explicar. E aí, então, imagina a mãe que odeia o próprio filhinho, recém-nascido, um bebê. Ela vai falar para os outros isso, que odeia o filhinho? Não, ela guarda para si, se culpa e entra em depressão pós-parto, que é bem comum. E ela não entendia, porque ela não conseguia amar aquele filhinho, tão necessitado dela. Então, ela viu numa busca inconsciente profunda o seguinte, que este filhinho, este espírito antigo, naquele corpinho infantil, na última reencarnação se apaixonou por ela, ela não correspondeu ao afeto, e ele disse, se não fores minha, não serás de mais ninguém. Então, ele abusa e mata ela. Tá? Bem provável, essa relação também já vinha de antes, daqui ela própria já estimulou esse afeto, esse sentimento, esse desejo nele antes. Tá? E daí aproximou e complicou ainda mais. Então, agora voltou como filho. Porque como filho é mais fácil de perdoar, de amar. Então, todos nós sentimos isso, tá, pessoal? Quando a mãe tem dificuldade de dar mamar para o filho, o ódio é ela que carrega. Quando o filho não quer mamar na mãe, é esse espírito que carrega o ódio do passado. Tá? Mas é este filho que nós mais temos que odiar, que amar. Tá? Então, a vida vai reaproximar, de alguma forma vou me vingar, e aí eu também fico com culpa. Tá? Então, é isso. A vida reaproximou o grupo, a pessoa, o casal, e nós complicamos ainda mais. E Deus é paciente, Deus é amoroso e dá uma nova oportunidade. Assim nós ficamos por séculos, muitas vezes. Então, pessoal, no atual estágio evolutivo ao qual nós nos encontramos, todos nós carregamos isso aí. Se nós não tivéssemos ódio e culpa, e o que daí se deriva, ressentimento, a própria inveja, a mágoa, o remorso, nós não adoeceríamos, nem gripe pegaríamos. Tá? Alguém aqui já ficou doente? Tá? Então, todos nós temos uma necessidade de trabalhar o perdão e o auto-perdão. Tá? Então, nesse caso da reaproximação. Uma das formas de reaproximar dois espíritos que também têm dificuldade um com o outro é no casamento. Mas aí fica aquela pergunta, como é que tu vai casar com alguém que tu não sabe por que tu já odeia? Ou tu é masoquista, quer sofrer, que é bem comum também. Né? Tá rindo, mas é verdade. Né? Qual é o recurso que a divindade utiliza nesses casos? Ela utiliza que a gente fica cego. A paixão, pessoal. Já fica cego, surdo, burro, abobado, etc. Né? Na paixão até o ronco é bonitinho. Né? Mas a paixão tem uma função psicológica.
enquanto durar a paixão, pela própria relação, ir se perdoando, sublimando os laços do passado, ir se perdoando. E aí, depois que a paixão passar, ficar o afeto, o amor, porque o ódio, eu amo alguém numa intensidade, sou traído, ferido, abandonado, rejeitado, na proporção que eu amo, eu passo a odiar, mas é amor. E aí, quando eu perdoo, sai aquela mágoa toda, o amor está ali. O amor está ali. Agora, se na paixão o casal se reúne, fica junto, e se desrespeita, se trai, se isso, se aquilo, e aí passa a paixão, fica a mágoa, a raiva, as coisas de agora com as coisas do passado. Então piorou a situação. E agora no problema em particular do espírita. O que o espírita faz nesses casos? Que a relação está ruim, está péssima. Eu vou cumprir meu karma até o final. Aí, às vezes, já resgatou, tá tudo certo, tem filho, tá beleza. Tá quitada a conta. Mas eu vou cumprir. Aí cria mais ódio, mais mágoa, mais culpa. E aí depois retorna de novo para curar isso tudo. Então não é questão de estar junto ou separado, é questão do ódio ou do amor que se tem. Tá? Então, se apaixonarem por alguém, cuida que pode não ser alma gêmea, tá? Pode ser puro karma. Fica a dica. E a Ordem Joana de Ângeles. Arrastam-se por séculos de sofrimento excruciantes, passando de vítimas a algozes e reciprocamente, até que o amor lhes acenda a luz da esperança na sombra onde se detém. E o perdão os torna verdadeiros irmãos a senda evolutiva. Na obra Dramas da Obsessão, narra um caso bem interessante. Vou resumir bem. Havia uma família bem perturbada, a família inteira. E 2 membros dela cometeram suicídio. O terceiro membro, uma menina, tentou suicídio 3 vezes. Tá? Mas salvaram ela. E, pessoal, sempre que há o suicídio, a ideação suicida, sempre existe obsessão espiritual. Por mais fator desencadeante não seja obsessivo, perder emprego, alguém da família entra em depressão, etc. Mas é por sintonia, eu vou atrair entidades que comprazem na minha situação e vão me estimular ao suicídio. Eles ficam ali. Não vale nada. Tu é um peso para tua família. Tua família vai ficar bem melhor sem ti. E ficam o dia todo minando a autoestima. Tu te mata. Vai ser melhor do outro lado. Fica o dia inteiro. Tá? Então, sempre há obsessão, pessoal. Por isso, ao lado do tratamento normal, acadêmico, é fundamental o tratamento espiritual nesses casos. Tá bom? Um junto com o outro. Tá? E aí, então, o vizinho vê a situação e, através de uma única prece, aquele vizinho, orando sinceramente em favor daquela família, desencadeia-se todo o amparo espiritual à família. E, no caso, é o próprio Bezerra de Menezes. E ali haviam 4 espíritos, pessoal. Um de pai e 3 filhos obsidiando. E eles que levaram aqueles lá a se matar. Tá bom? Foram ver mais atrás ainda, onde começou isso tudo, essa família, esses 4 obsessores eram judeus. Tá? A família perseguida, agora que eles se mataram, lá perseguiram os judeus. Eram inquisidores da Igreja Católica. Perseguiram, torturaram e mataram a família toda. Que era o pai, os 3 filhos e uma sobrinha. E a sobrinha essa foi abusada sistematicamente até a morte. Tá bom? Foram ver mais atrás ainda, esses judeus perseguidos foram doutores da lei, que mataram e perseguiram várias pessoas também. E este grupo já vinha há séculos brigando entre si, inclusive no mundo espiritual. A vida fazia reencontrar para se perdoar e para acalmar a situação, mas só agravava. Tá? Pergunto, pessoal, por que a sobrinha essa, que foi abusada até a morte, não estava lá obsidiando? O que ela fez? Perdoou. E perdoando, ela se desvincula do mal e segue adiante. Tá? Então, veja, a vida reunia este grupo já há muito tempo e sempre se complicava. E qual que é a nova possível solução
que a divindade encontra para eles se perdoarem. Depois, todos reencarnam na mesma família. O pai, este obsessor, seria o pai do povo todo. E a sobrinha seria a mãe do povo todo. Tá? Então, pensemos o seguinte. Esta mãe receberia em seus braços os seus antigos primos, que ela já tinha um carinho, já tinha um afeto por eles. Mas receberia também como filhos em seus braços, teria que amamentar os seus torturadores, os seus estupradores. Pergunto, pessoal, esta mãe e o próprio pai amariam os filhos da mesma forma? Na mesma intensidade? Com certeza não. Então, é absolutamente normal os pais amarem mais os filhos do que outros. Como dos filhos para com os pais também. E agora observem como justamente estes filhos, pai e a mãe, que têm mais dificuldade, são este filho, que é que cuida do pai na velhice. Da mãe, enfim. E muitas vezes, pessoal, tá o pai ou a mãe ali, acamado na UTI, vai, não vai, morre, não morre, desencarna, não desencarna. Naquela situação, nós pensamos, mas que karma pesado é esse? E, pessoal, muitas vezes não tá ali por causa dele ou dela. Está muitas vezes ali por causa de um ou dos filhos. Um caso aconteceu este ano, inclusive. Tinha 3 irmãos, 2 mulheres e um rapaz. E o pai foi muito cruel com eles na infância, muito cruel mesmo. E o pai ficou diabético, perdendo partes do corpo e teve que ser cuidado. E as filhas, então, vendo o pai naquela situação, começaram a se aproximar e cuidar do pai. E neste cuidado de alguns anos que já vinham vindo, elas conseguiram perdoar o pai. Mas o rapaz, o filho, jamais. Nunca ajudou, não queria que o pai mais se lascasse. E aí, então, em janeiro deste ano, elas foram para a praia. E assim que chegam na praia, quem é que cai doente no hospital? O pai. E elas, mano, pode lá cuidar. Não, não vou, eu odeio ele, não vou não. Vai sim. Não, não vou, podem voltar. Vai sim. Escutem, brigam, elas não voltam. E ele se vê obrigado a ir para o hospital. E o pai já estava há tempo nesse processo, com a diabetes, etc., outros problemas. Morre, quase morre, mas não vai. Então o filho fica ali, tinha que pernoitar com o pai. E ali pela 3ª noite, finalmente o filho, pai, mas não sei, sabe? E abre o coração. E chora, e xinga o pai. Depois perdoa, enfim. Pede perdão também. No outro dia, quem desencarna, pessoal? O pai. Então, aquela situação, aquela oportunidade não era só para o pai, era principalmente para o filho. Dando uma nova oportunidade para que ele ficasse em paz pelo perdão. Então, a vida sempre leva a perdoar. Pela autoconsciência, pela nossa própria busca, pelo amor ou a dor ensinando. Mas sempre leva, pessoal. Neste caso que eu falei, né, da Inquisição, dos judeus, pensa, os judeus seriam irmãos dos inquisidores. Esses irmãos iriam se amar lindamente na infância, adolescência? Eles iam brigar o tempo todo. Na infância, adolescência. E observe uma coisa, até na idade adulta, se eles não se matassem nessa vida, já seria uma grande evolução. Por isso, às vezes, a gente se culpa por não se aproximar de tal qual rebento familiar, mas às vezes ficar longe, que é saudável, eu posso perdoar a cobra para não me picar, porque é a natureza da cobra.
Se eu tiver com ódio da cobra, é infantilidade minha. É a natureza dela picar a gente. Agora, ficar perto da cobra é falta de inteligência. Falta de auto-amor. Então, às vezes, o afastamento é saudável e necessário. E tá tudo bem. Tá? Então, nós sempre vamos praticar o perdão, de uma forma ou de outra. Deixa eu ver se... Uma vez o Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, ele tinha um sobrinho que era extremamente obsidiado. E há muitos anos, na casa espírita, eles tentavam a desobsessão, que esse espírito perdoasse e seguisse. E aí um dia, o obsessor diz, olha, eu não aguento mais. Porque o obsessor também sofre, pessoal, ele está preso na gente. Está em sofrimento também. E a gente lhe diz, olha, não aguento mais, quero seguir. E aí conversa vem na reunião mediúnica. Então, o espírito resolve perdoar, seguir adiante. Mas ele faz um alerta para o Bezerra de Menezes. Bezerra, há um problema. Eu e teu sobrinho já viemos numa obsessão mútua há tanto tempo, e aqui nessa encarnação temos uma ligação tão profunda, que ele já depende fisicamente das minhas energias perispirituais. E se eu sair, seguir agora, o teu sobrinho vai desencarnar, vai morrer. Mas, como prova do meu perdão, e numa tentativa já de reparar o mal que eu causei a ele, eu me proponho a ficar aqui esperando ele. Até que ele venha desencarnar de tal ou qual forma. Bezerra, te dou essa opção então. Tu escolhe. Tu quer que eu parta ou que eu fique? Ou seja, tu quer que teu sobrinho morra ou que teu sobrinho sobreviva? O que Bezerra escolhe, pessoal? Que ele morra. Isso é um drama maior aqui. É óbvio que ele escolha que o espírito parta, que sim, que o sobrinho morra. Por quê, pessoal? A vida vai reaproximando sempre, por séculos. Mas como eu falei, a vida sempre leva ao perdão. E o último recurso, o último que a divindade encontra para que duas almas se perdoem, usualmente é esse aqui. Tá? Que são almas que se odeiam há séculos, pessoal. Há séculos. Há estudos que mostram que desde a vida intrauterina, uns já se acarinham, se acariciam, ou seja, já se perdoaram. Outros se arranham desde a vida da barriga. Pelo ódio tem pelo outro. Então, se o Bezerra de Menezes escolhesse que o espírito ficasse esperando o sobrinho desencarnar mais para frente, quando desencarnasse o sobrinho do Bezerra, eles continuariam grudados, unidos, e uma solução seria eles encarnarem assim na próxima. Então Bezerra escolheu sabiamente isso. E o que isso mostra, pessoal? Qual é a principal lição? O perdão não tem nada a ver com o passado. O perdão cura principalmente o presente e o futuro. O perdão não é para agora, é para depois, inclusive. É para o futuro. Então, ama que o amor liberta. Imagina vir assim com o maridão na próxima, né? Então, perdoa para seguir. Tá, pessoal? Joana de Ângeles. Quando alguém perdoa, elimina a alta carga doentia de vibrações no organismo e passa a gerar outro tipo de energia que procede da mente, que vai para o corpo, em estímulos profundos, que harmonizam, dão a saúde, etc. Tem um caso, não lembro se eu falei recentemente, pessoal, mas que explica muito bem isso. Havia um rapaz com dores no peito, vai para o médico e tinha que fazer 5 pontos de safena. Ele tinha muito medo de cirurgia, então ele procura o melhor cirurgião cardíaco dos Estados Unidos. E aí, na entrevista, o médico diz assim, ó, teu caso é grave, é certo, tem que operar logo, mas deixa eu te perguntar, você tem mágoa de alguém? Não, não, dou bem todo mundo.
Mas a esposa acompanhava ele e diz, doutor, tem mágoa sim. Tem um vizinho nosso, eles eram muito amigos, hoje eles se odeiam. Olha, fulano, só vou te operar se tu te resolver com o teu vizinho. Ah, mas que frescura é essa, não sei o quê. Olha, procura outro médico, mas eu só te opero se tu te resolver com ele. Fica meio assim, mas como o médico era o melhor médico dos Estados Unidos, ele tinha muito medo, resolve fazer. Leva uns 4 meses, pessoal. Ele retorna para o médico. Doutor, te agradeço. Procurei o vizinho, depois de um tempo, né, esperei um pouquinho, comecei a conversar com ele. Resolvemos os problemas. Somos grandes amigos mais uma vez. Ou seja, tem um ódio ali, mas tem o afeto, tem o amor por trás. Aí se cura, tá ali o amor. Boas, parabéns, etc, etc. Mas, fulano, tem mágoa de mais alguém? Não, não, era só isso aí. E a esposa tem sim, doutor. E é comigo. A gente tá brigando, a gente não tá se aguentando, não sei o quê. Pois bem, fulano, só vou te operar se te resolver com ela. Né? Fica mais brabo com ela ainda. Enfim. Vão para casa, mais uns 3 meses, retornam de mãos dadas, bonitinho, etc. Tá? Ah, doutor, né? Vamos se perdoar, assim, assado, somos um casal mais feliz. Ah, parabéns. Mas, fulano, tem mágoa de mais alguém? Não, não, era só esses dois. E a esposa, doutora, até onde eu sei, era só com a gente. Ah, muito bem, vamos te operar então. Como se passara mais de 6 meses nos exames iniciais, para a cirurgia tem que refazer os exames. Ele refaz e não tinha mais nada, pessoal. O nosso estado normal é o de saúde, o de harmonia física, mental e espiritual. Se tem alguma coisa que permanece em desalinho, desarmonia, não é algo do passado somente, o karma, como a gente fala. É algo que hoje eu mantenho, enquanto ódio ou culpa, ou que daí se deriva. Então vamos para o médico sim, mas olhar para dentro. Porque por trás de toda doença física e psíquica, há uma necessidade de perdão ao próximo, a si mesmo, ou a ambas as coisas. Que é o corpo mostrando isso. Bom? Então, para encerrar, pessoal, diz Joana de Ângeles: perdoarás sempre. Tendo em vista que a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, nos ensina a remontarmos, a buscarmos as causas anteriores, vidas passadas, das aflições atuais, e dar-nos a resignação e a claridade do conhecimento, a fim de a gente compreender que nós só sofremos o que nós merecemos, pessoal. E este merece não é de punição, tu merece sofrer. Não é. Nós merecemos ter a bênção do sofrimento para aprender com ele. Não é nenhuma apologia ao masoquismo, não é isso. Mas a dor, o sofrimento é a lei de causa e efeito que me alcança hoje, visando a minha reeducação espiritual. E eu me perdoar. Vou ilustrar. Tinha uma mulher, então, depressiva, que ela tinha tentado se matar 2 vezes, salvaram ela, e ela adoeceu por quê, pessoal? Porque ela tinha muito ódio do padrasto, que na infância, na vida atual, a abusou várias vezes. Então, por ódio ao padrasto, ela acabou adoecendo. Tá? E ela tinha uma peculiaridade. Ela não entrava em igreja, ela odiava padre. Ver o Papa na TV incomodava demais ela. E tudo que eu odeio ali fora está aqui dentro. Então ela viu depois, com o tempo, uma regressão de memória, o seguinte, que na outra reencarnação ela foi um padre e pedófilo. Então reencarnou no corpo de mulher nessa vida para não repetir o mesmo erro de antes e sofreu o que fez sofrer, não como punição, mas para se colocar no lugar do outro, o que ele não fez antes. Vendo o quanto dói, o quanto é ruim. E o principal, ela conseguindo com o tempo entender, compreender, por mais injustificável que é o que ele fez,
mas conseguindo com o tempo perdoá-lo, ela teve a oportunidade, o merecimento de, através do perdão a ele, se perdoar. E quanto mais ódio por ele, mais ódio por si. Porque ela fez muito pior. É bíblico. Jesus disse, conforme julgares serás julgado. Não é porque Deus fica na nuvenzinha. Ah, tu julgou mal, vou te julgar também. Não, é a própria consciência. Então, o que nós sofremos nesta vida, o abandono, a perda, qualquer sofrimento, não é mal, pessoal. É a lei de causa e efeito que visa a minha reeducação, minha redenção espiritual. O mal que nós causamos, este sim é mal, porque me torna uma pessoa má. Então, através do conhecimento espírita, que é extremamente curativo, não só consolador, mas curativo também, nós entendemos que tem uma causa justa, tem um porquê, e o principal, um para quê, um propósito em qualquer dor, que sempre é um merecimento para a nossa felicidade, uma oportunidade de praticarmos a lei de amor através do perdão. Como diz Joana de Ângeles, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia, nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, amemos e perdoemos, para que a paz de Deus conosco sempre esteja, e que de agora em diante, que assim seja. Obrigado.